dos animais. Sendo assim dessa forma, vamos para uma outra parte que eu estava esquecendo de falar para vocês aqui. Essa lei que eu estou lendo aqui, essa Torá de Deus, toda ela foi pronunciada por Deus. E muitas pessoas sabem que isso que eu estou falando, são fatos verídicos, são palavras verdadeiras, foi criadas por Deus. Mas nós temos ali para quem quiser ver no Êxodo 20, vou lá mostrar para vocês, que está escrito lá no Êxodo 20, que essas palavras foram escritas em tábuas de pedras. São as palavras que foram escritas em tábuas de pedras. Então elas são cláusulas superpétreas. Por que eu digo que é cláusulas superpétreas? Porque uma vez ela escrita pelo dedo de Deus, ela permanecerá perpetuamente, intocável, inviolável. Ela é imutável. Nós temos a nossa Constituição Federal, aonde é sempre falado que existe cláusulas pétreas. Por exemplo, o artigo 5º, se não me engano, da Constituição Federal, aonde diz que a propriedade é inviolável, a vida, e a gente sabe que são coisas porque é necessárias no dia de hoje, mas talvez daqui 50, 100 anos ela pode ser mexida, porque o homem mexe. O homem mexe. E essas coisas é abominável diante de Deus. É através das nossas transgressões às leis que a terra fica contaminada. Se você observar ali o profeta Isaías capítulo 24, 5, diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, quebram os estatutos, mudam a aliança eterna. Por isso a maldição consumirá a terra, e poucos homens restarão. Essa profecia, ela ainda está por vir. É uma profecia que está para acontecer na guerra do Armagedon. Provavelmente todos nós não estaremos aqui hoje, mas nós podemos dormir no pó da terra sabendo que ainda vai acontecer essas coisas. Para quem crê na ressurreição, isso é interessante. Aprender essas coisas que são parte das profecias. Só que quando existem as profecias, podemos imaginar que Deus pode trazer essas profecias no momento e na hora que Ele quer. Porque Ele é o legislador, Ele é o juiz. Entendeu? Então, no Êxodo capítulo 20, tem três versículos que eu quero comentar com vocês aqui também. Começa lá dizendo: vai da beira Adonai et kol hadevarim ha'el lemor. E falou o Eterno todas essas palavras dizendo. E se você observar pela escritura, em todos os escritos, você vai encontrar sempre vai da ber, vai Omer Adonai, vai Omer Elohim, El Mosher Lemor. E falou o Eterno a Moisés dizendo. Mas nesse caso aqui, nessas cláusulas que eu quero dizer que são pétreas, Deus, para quem lê todo o projeto das Escrituras, sabe que Deus mandou fazer uma arca antes de escrever as leis. E quando Moisés levou as tábuas ao monte, Deus escreveu ali essas palavras. Moisés se irritou com o povo quando desceu lá embaixo do monte, quebrou as tábuas. Deus mandou escrever mais 2 tábuas e mandou que colocasse dentro da arca, porque Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é bondoso. Quando Deus fez isso, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em todos nós. Então Ele escreveu ali, Lo Tirt Sará. Ele falou mais outras palavras: não terá outros deuses perante de mim, não farás para ti mais escultura, etc. Tal. Mas no versículo 14 ele diz assim: Lo Tirt Sará. Essa palavra traduzida é não matarás. E eu chamo a atenção de vocês para entender uma coisa.
O homem vê essas coisas como não matar o homem ao homem, mas não é isso que Deus está dizendo. Vocês percebem aí, tanto pelas escrituras, como por qualquer, ou, pelas palavras que eu estou dizendo aqui, Lotir Tsahá, não matarás. Se estivesse falando assim, Lotir Tsahá, Tirtsahá, Et Hadam, então eu viria aqui e falava, ó, Deus está falando que não é para o homem matar o homem. Mas não, Deus só falou Lotir Tsahá. Então, quando nós matamos algum animal, nós devemos pôr na nossa mente, na nossa consciência, de que nós estamos transgredindo a lei de Deus. E isso serve até para uma formiga. Se você pisar numa formiga, a formiga está andando ali no caminho. Aí você com seu pesão de 800 quilos, seu pesão de elefante, vai lá e pisa em cima da formiga e ainda esfrega o pé. Você está fazendo uma covardia diante de Deus. A bichinha está viva ali, deixa ela viver. Você vê uma cobrinha passando só porque ela é uma cobra, se ela, você vai e mata a cobra. Tem a lei de Deus que nos ordena comer os animais e ele ainda pede algumas coisas para que façamos. Por quê? Porque o animal é vida. Então ele pede para requerer o sangue do animal. É por isso que o profeta Isaías fala lá no seu capítulo, eu não me lembro agora, mas ele fala assim, aquele que mata o boi é como aquele que fere o homem. O profeta está dizendo isso porque ele sabe que o homem e Deus tem certo momento que o cachorro tem mais valor do que o homem para Deus. Dá para você entender mais ou menos isso que eu quero falar? Eu estou trazendo essa mensagem aqui de bom grado para você, para ver se você salva a sua pele e eu salvo a minha também. Então ali diz, Lot Yirtzahá, não matarás, Lot Neaf, não adultere, e Lot Genove, não roubes. Então, quando o homem faz alguma coisa contra Deus, principalmente mexendo no reino de Deus, que a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, é interessante que o homem pensa nessas coisas, porque é a transgressão à lei de Deus que nos leva ao caos, nos leva a essas situações terríveis. E não é bom essas coisas. Olha, eu quero dizer para vocês aqui, quero dizer não, quero até mostrar. Eu venho falando de meio ambiente há 10 anos. Há 10 anos, desde a prefeitura. Dia 7/7/2014, eu entrei na justiça contra a prefeitura por danos aos ambientais, aos animais, às vegetações, etc. tal, a qual eu não tive sucesso. Mas eu lutei. Eu lutei reclamando na Polícia Federal, eu lutei reclamando na Polícia Ambiental, eu lutei reclamando na Procuradoria da República, ali na cidade de Campinas, onde o doutor Vitor Vitorelli Lima me atendeu e mandou de volta para o promotor aqui que eu estou acusando agora. Disse que tudo era ele que tinha que resolver. Aí eu mandei também para a Procuradoria da República, na época que o doutor Rodrigo Janot era o presidente do Conselho Nacionais dos Ministérios Públicos. Procuradoria não. Mandei para o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Mandei agora, por último, para esse ex-ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, que veio aí e muita população acha que ele fez muito por nós, não fez nada. Fez nada, aquele homem lá. Ele fez uma lei, engana povão, enfeita pavão. Ele é omisso. O que ele fez é ato de omissão, pelo que eu mandei para ele aqui. Eu posso falar isso porque eu tenho registrado, que eu mandei os DVDs, tudo certinho, e ele não fez nada. A única pessoa que nos pode nos ajudar, ou pelo menos nos dizer que ele não concorda com essas coisas, são essas pessoas aqui. Ó. Isso aqui que você está vendo é uma carta que eu recebi do
do gabinete da presidência da República. Está escrito assim: o senhor presidente Jair Bolsonaro incumbiu-me de registrar o recebimento dos DVDs e agradecer a gentileza. Então o cara está dizendo aqui que o senhor presidente ouviu, ou pelo menos viu, os DVDs que eu mandei. E esses DVDs é referente ao meio ambiente, é referente a essa situação. Aí eu mandei também para o senhor vice-presidente da República. Tá aqui, ó, a carta, ó. Vou ler aqui para vocês, tá certo? Do dia 13 de dezembro de 2019, o ano passado. Tá escrito assim: senhor Argemiro, cumprimentando cordialmente, passo a tratar de expediente endereçado ao senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República. A respeito do assunto, gostaríamos de parabenizá-lo pela iniciativa e agradecer a confiança. No entanto, sugere-se tratar o assunto com o Ministério do Meio Ambiente, a fim de viabilizar soluções possíveis e efetivas em face do tema. Em nosso julgamento, ser atribuição dessa pasta. Aproveito a oportunidade para elevar meus protestos de respeito e consideração. Depois eu tenho outra carta aqui do presidente também, mas era um outro assunto. Ele disse que não poderia resolver. Aí, o que ocorre? Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem de que, de repente, essa minha luta pode ser a sua luta. Pode ser a sua intenção. Porque a palavra de Deus diz assim, meu amigo. Vou aqui ler para vocês. Então, eu já li lá em Gênesis, ou Bereshit 1:26, a criação do homem. Mas a palavra de Deus diz assim no profeta Amós: na verdade, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar o seu segredo aos seus servos profetas. Olha, preste bem atenção. Então, Deus, sempre que ele queria falar alguma coisa, se o rei estava pecando, ele pegava e falava para o profeta. Por que Deus faz assim? Porque Deus sempre escolhe a pessoa, o profeta. Ele escolhia na época o profeta, porque o profeta tinha coragem para chegar lá, bater na porta do rei. Seu rei, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Como ele falou para o rei Zedequias: aonde tu estás, aí tu morrerás. Aí tu permanecerás. E o rei entrou em pânico, porque na palavra de Deus o homem treme. O profeta Davi fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus avisa o profeta, porque o profeta vai e fala. E eu estou aqui satisfeitíssimo em estar trazendo essa mensagem para você. Por quê? Porque eu tenho um certo conhecimento da palavra de Deus. Eu vou ler aqui por que eu estou fazendo essa mensagem dessa forma. Diz assim, está no profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3, 18. Vou ler aqui para você entender. Que possa servir para você também, tá? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se arrepender da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na tua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de avisar as injustiças praticadas por Deus. Isso
que eu estou dizendo aqui é um roubo. Isso que essas duas pessoas estão fazendo, eles estão roubando a Deus. Eu poderia vir aqui e falar, tá me roubando por isso, por isso, por isso, por isso. Não, tá aqui a lei de Deus, que é para cuidar dos animais. Eu só tinha pedido para fazer isso aqui, não fizeram. Agora eu estou com um outro requerimento que de repente ele tem um outro interesse, então ele não vai querer fazer. Nesse documento aqui, meu amigo, eu dependo de que o prefeito assina. Quanto tempo demora para uma pessoa fazer uma assinatura? Eu já protocolei lá na prefeitura. Isso aqui, sabe o que eles podem fazer? Ficaram um tempão cometendo a omissão. Aí eu posso mandar para a justiça, de repente, o juiz lá segura mais 10, 15 meses com a omissão. Não estou aqui dizendo que o juiz vai fazer isso. Mas possa ser que faça. Por quê? Porque o promotor é omisso. É essa que é a minha preocupação. Então é por isso que eu estou pedindo para vocês. Se vocês quiserem me ajudar e ser ajudado, faça essas assinaturas. Porque medo de colocar lá na mesa do promotor eu não tenho. Ele não recebe eu lá na mesa dele, mas eu vou lá e coloco. E vou colocar juntamente com as suas assinaturas. Agora, se você não assinar, aí eu também já não posso fazer nada. Então Deus fala isso para o profeta, porque ele sabe que o profeta vai trabalhar correndo atrás da sua justiça, porque ele sabe que é gostoso, é benevolente, é demais fazer as coisas para com Deus. É muito bom. Se você ainda não fez, comece a fazer. Mas eu não sou da sua religião. Não importa, meu amigo, Deus é um. Eu estou te chamando aqui para fazer apenas um quesito que agrada a Deus. E outra coisa que acontece que às vezes você não saiba. Deus diz assim no Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o povo perece. Então quer dizer que o povo peca, né? O promotor lá peca e a gente está perecendo. E é nós que conversamos, temos o linguajar da direção que não é sábia. Você está vendo aí? Agora imagine essas criaturas que não têm título de eleitor, não votam, não participam de plebiscito, não conseguem ir até um gabinete de um prefeito, num gabinete de um juiz, pedir que livre ele dessas coisas. Se não existir alguém que tenha um pouco de sensibilidade para tentar agir dessa forma, como eu estou fazendo. Só isso, não estou passando na cara de ninguém aqui que eu estou fazendo um trabalho benevolente e tal. Só estou passando o que eu sinto que é a verdade. Nós temos aqui o consentimento da presidência da República, aonde ele relata que não é condizente, não é complacente com essas coisas. E ele sempre ganhou as eleições falando que gostaria de promover a verdade. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é interessante que naquele versículo lá, naquele capítulo, um pouco para trás, se não me engano, é o versículo 42, quando Yeshua falou essas palavras, ele estava falando com os judeus que não criam nele, não tinha fé nele, a ponto dele se irritar e falar, vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então eu estou convidando vocês para escaparem da mentira, para escaparem da sem-vergonhice, para escaparem da safadeza. Não importa quem seja. Procure dar mais valor ao Criador do que à criatura. Porque na profecia diz, e mudarão os dias e as leis,
Ó, os dias e as leis, e farão da verdade do meu Deus em mentira, e darão mais valor à criatura do que o Criador. Comece a prestar atenção nessas coisas. Nós estamos vivendo momentos difíceis. O profeta Amós diz assim: o meu povo perece por falta do conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É Deus falando isso. Então não rejeite o conhecimento. Meu povo perece por falta do conhecimento. E o que é o conhecimento? Se é tão simples como Deus está falando. Na reunião, na multidão de conselheiros há sabedoria. Olha que coisa se você vier a reunir comigo um pouquinho da minha falta de inteligência, unindo com um pouquinho da sua inteligência, talvez você não saiba o que eu sei, mas eu tenho certeza que eu não sei o que você sabe. Só assim nós poderemos construir um mundo melhor. Então nós estamos perecendo por falta do conhecimento. E Yeshua também, naquele dia, 8h43, ele disse assim, ó, quando ele dizia aos judeus que não cria nele naquela época. Não estou aqui dizendo que nem todos, uma parte de judeus, que não foi pouca, creu em Yeshua, não é assim como todo mundo prega. Eu, por exemplo, eu pratico o judaísmo e creio na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês dizem, creio na pessoa do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. E o mundo está cheio de judeus messiânicos hoje, pregando a palavra de Deus. Talvez você não tenha esse conhecimento, mas é assim. Então ele dizia para aqueles judeus: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, meus amigos, nós estamos vivendo uma época, eu esqueci até aqui de dizer, se essa mensagem chegar em alguém que foi atingido por essa praga, não blasfeme contra Deus. Deus não tem culpa de nada dessas coisas. Ele está com o seu braço estendido, pronto para nos abrigar. Mas é preciso que nós entendamos qual é a vontade de Deus. Já acabei de falar que ele não faz nada sem antes avisar. Por quê? Porque até na sua própria lei diz: aqueles que sem lei pecam, sem lei será julgado. Mas os que pela lei pecarem, pela lei serão condenados. Vamos nos atentar diante dessas coisas. Eu já disse aqui o meu salário, que pode ser o seu salário. Nós temos que avisar aqueles que estão debaixo do pecado, amarrado pelo pecado. Porque quando Deus começar a sair do seu lugar para visitar a terra, aí sim nós vamos ver a tamanha tempestade que ele nos colocará. Nós estamos vivendo duas pandemias que estão estendidas no mundo todo, que é a corrupção e esse coronavírus. E as duas ninguém vê. Ninguém vê. Quando alguém quer relatar alguma coisa, pode ver que ele é ameaçado até de ser preso. Vocês viram agora há pouco tempo aí no STF, esse ministro aí, Alexandre de Moraes, ameaçando todo mundo quando alguém vai e fala alguma coisa contra o STF. Eu não estou aqui dizendo que é para fazer isso, não. Eu estou aqui chamando vocês, se quiserem conversar, porque nós vivemos num país democrático. Eu agradeço aqui o Estado Democrático Brasileiro, a Constituição Federal, o nosso direito de expressão, o direito de liberdade, o direito de vida. Nós precisamos é do diálogo, é da democracia que nós precisamos. Nós não podemos querer essa democracia sem vergonha que está aí. Isso aí eu já falo logo.
Falo para juiz, falo para delegado, falo para policial, falo para qualquer um. Nós precisamos da democracia. Se tivéssemos que dar conselho para o presidente da República, para aqueles filhos dele lá, aqueles filhos dele, que cometem essas babaquice, que aí o Ministério Público agora fica... E outra coisa, roupa suja se lava em casa. Vocês acham que o nosso Poder Judiciário, essa Rede Globo de televisão aí, ela tem interesse de consertar as coisas? Não tem, não. Se eles tivessem, eles procuravam lavar a roupa suja em casa, como o caso daquele ministro lá da Educação, que falou lá que queria que o STF começasse por eles e todo mundo para a cadeia. É lógico que vão-se os dedos e ficam os anéis. O STF é um órgão abstrato, ele não está ali castigando ninguém. Quem castiga é o homem que está lá. Eu estou falando agora desse promotor de justiça aqui, ó, senhor Marcelo de Mendonça Neves. É com bom diálogo, com palavras de dureza, de verdade, que ele tem que baixar a cabeça e fazer alguma coisa. Nós vamos viver até quando nisso? E se essa pandemia que está aí no mundo todo for por culpa desse homem? Vocês acham que Deus não pode fazer isso? Acha que não? Vocês acham que não? Paciência. Então, vamos lavar nossas mãos. Não precisamos fazer nada. Só que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando Deus, essa mensagem começar a ser estendida na cidade e ninguém fizer nada, aí eu lavo minhas mãos, porque eu fiz o meu compromisso com Deus. Profeta Isaías, capítulo 24, versículo 18, fala assim: e será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? Olha aí. A voz de Deus é esse minúsculo aí que você não consegue ver com os seus próprios olhos. Parem de ficar dizendo que foi a China que fabricou isso. A China não tem poder para fazer nada se Deus não permitir. É como a vacina. A nossa ciência, Brasil, Estados Unidos, o mundo todo, só vai conseguir a vacina quando Deus permitir. Por que nós ficamos ouvindo aí, principalmente por essa rede global, fica em casa, porque vai passar. Se Deus quiser, vai passar. Se Deus quiser, vai passar. Comece a falar isso quando você ouvir essas pessoas que nem lembram de Deus. Ah, mas fique quieto porque vai passar. Lá, os deputados lá, porque vamos acabar, quando acabar a pandemia, vamos colocar não sei quem na cadeia, não sei quem, não sei que tal. Parem com essa sem vergonhice. Nós não estamos em momento de ficar procurando criticar um ou aquele. Deus é sabedor de todas as coisas. Deus vai nos libertar dessa situação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu, porém, não serás atingido. Somente com teus olhos verás. É uma profecia para o Armagedon, mas ela pode estar sendo aplicada hoje. Como não? Deus pode, meus amigos. Deus, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço o prenderá. Percebe aí? Muitos. Nós estamos com quantos 1000 assinalados? Pode ser que ele escape da cova. Mas vai ficar preso no laço. Porque ele não tem um entendimento por que está acontecendo essas coisas. E ele diz assim: porque as janelas do céu se abriram e os fundamentos da terra tremem. Está vendo aí? Quantas pessoas não estão morrendo de medo? Não estou dizendo aqui que eu não sou corajoso, não. Eu confesso que eu tenho meus certos cuidados. Sabe por que eu tenho meus cuidados? Porque a ciência, em parte, ela não está falando. Em parte, ela não está falando mentira. Lavem as mãos.
Vou cantar aqui para você a benção do lavar das mãos, tá? Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav etzivan al netilat yadayim. Com a voz ruim, eu também de cantor não entendo nada. Mas é bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste o lavar das mãos. Viu aí? Lavar das mãos é uma obrigação nossa. Nossas mãos pegam toda hora em sujeira. Então você levanta de manhã, você tem que lavar as mãos. Você canta a benção. 3. Isso é um ritual de um determinado povo. Não estou aqui chamando você para fazer isso. Mas tem uma outra coisa que eu te chamo para fazer, sim. Está no Salmo, capítulo 24, versículo 3. E o salmista lá diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Isso aí eu chamo. Pense nisso. Também chamo o Senhor. Não sei se essa mensagem vai chegar até o Senhor, né, seu promotor de justiça. Mas eu chamo o Senhor a fazer isso. Lava esse coração de pedra que você tem. Chama o Senhor também, seu prefeito. Lava esse coração de pedra que o Senhor tem. Quem saiba o Senhor começando a fazer alguma coisa que agrade a Deus, Deus começa também a retirar, pelo menos, se é que Ele vai trazer essa pandemia a essa cidade, Ele já retira e seja retirado no nome santo e poderoso de Yeshua HaMashiach, Shelano Reb Gadol Yot, nosso mestre maior. Salmo 24 e 3 fala isso. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Olha, tem uma coisa que às vezes você não se atenta a ela. É o falar com Deus. Eu estou fazendo todo esse trabalho aqui porque os nossos juízes, eles têm um comportamento. 90% dos nossos juízes melhor dizendo, 10%, eles entendem que são Deus. Eles entendem que são Deus. E 90% entendem que podem ser Deus. Tem uma diferença aí. Entender que pode ser e entender que é. Essa é a situação. Então é por isso que eu estou fazendo essa mensagem dessa forma, porque normalmente você também pode